Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Contrariedades. O meu nome é Ruben Branco. E o meu nome é Bruno Filipe Costa. Bem-vindos. Hoje vamos falar de uma data muito importante para Portugal e muito esquecida, o 25 de novembro. Verdade. É verdade. Começamos por fazer não só uma referência a esta data, mas uma homenagem, e vamos aproveitar este episódio também, para fazer uma homenagem ao General Ramalhianes e fazer aqui uma nota prévia. Nós contactámos o gabinete do Sr. General no sentido de ter alguma... estar aqui presente connosco. O Sr. General Ramalhianes afastou-se da vida pública há 2 anos, mas teve a gentileza, e quero agradecer em nome do programa, teve a gentileza de nos mandar algumas respostas para algumas perguntas nossas. Sim. E, portanto, temos aqui uma visão de quem esteve por dentro do 25 de novembro, que nos vai ajudar a falar um pouco desta data que é tão odiada por algumas pessoas ainda, não é? O general, aproveito para dizer que acaba por ser uma daquelas pessoas que tu sentes que foi recortada um pouco da história de Portugal. Quando estás com ela, tu dizes, esta pessoa faz parte da história, não é só uma pessoa comum, não é só um general. Estamos a falar de um marco da história de Portugal. Quer dizer, hoje em dia dizer é um senhor é quase... não se já pode, está muito utilizado. Já está muito utilizado, sim. mas é sem dúvida um dos grandes da história contemporânea portuguesa, e eu acho que é uma merecida homenagem que podemos fazer, mas acima de tudo falar de uma data que é uma data prescrita ainda para muitos, que tem um relevo muito pouco no ensino e também na comunicação social. Mas que sem ela o nosso país não tinha seguido o caminho que seguiu. Sem ela não éramos democráticos. Exato. E foi o momento mais próximo que tivemos de uma guerra civil. Depois de um verão quente, como se disse na altura, onde a extrema-esquerda estava muito próxima de aproveitar os militares que lhes eram afetos, nomeadamente o Hotel Saraiva de Carvalho, para tomar o poder de forma totalitária, e o grupo dos 9, liderado, entre outras pessoas, por Ramalhianes, conseguiu, de forma absolutamente miraculosa, porque evitou uma guerra civil e evitou um banho de sangue entre portugueses, conseguiu repor a democracia e entregar o poder de uma forma definitiva ao povo. E numa altura que eu julgo que toda a população estaria a passar uma fase de mudança e de libertação depois do ambiente que tinha sido tão castrador dentro da ditadura, que parte de mim quase que compreende porque é que havia aquela agitação e porque é que havia a vontade de virarmos à esquerda, o máximo à esquerda possível. Por isso acho que foi necessário também haver muito sangue frio e perceber que era necessário encaminhar um bocadinho mais, de uma forma mais contida, digamos, do que a forma louca que se previa que Portugal passasse a funcionar. Sim, é muito curioso quando se olha para os textos que Ramalhianes escreveu já sobre essa matéria e daqueles que nos fez chegar, que ele efetivamente fala sobre isso. Ou seja, ele tem a lucidez e a independência de dizer que havia vários lados, não era só dois, mas havia vários lados que naquele momento de confusão tentavam impor a sua visão da democracia, mas de repente há um crescendo por parte da extrema-esquerda que leva as pessoas a perceber... Será que é por isso que ainda somos dos poucos países que tem um partido comunista com assento parlamentar? Olha, isso é uma coisa muito curiosa. Uma das coisas que eu vi nas notas do General Ramalhianes foi que houve quem defendesse, nomeadamente Jaime Neves, houve quem defendesse a ilegalização na altura do Partido Comunista. E o grupo dos 9, e quem fez o 25 de novembro, entendeu... Ou seja, que seriam os cabeças contra o movimento comunista. Exatamente. Mas entenderam que esse não era o papel das Forças Armadas. O papel das Forças Armadas era devolver ao povo a democracia e depois o povo faria o que quisesse com ela dentro daquilo que são um quadro democrático, ou seja, eleições e os partidos representados na Assembleia da República. Sim. Não sei se o povo tomou as melhores escolhas nestes 47 anos, estou-te sincero. Umas melhores, outras piores. Mas acima de tudo sei que foi o povo que as tomou. E portanto isso para mim já me dá uma alegria imensa. E dá-me uma satisfação ainda maior saber que as pessoas naquele dia, as pessoas que eu considero que estiveram do lado certo da história, decidiram não ilegalizar uma coisa que eu até combato, o Partido Comunista, mas que entendo que devemos defender a sua existência em prol da democracia. Não concordo com eles, mas irei lutar para que possam falar. Sabes que ainda para mais recentemente, principalmente nesta situação da guerra da Rússia com a Ucrânia, o Partido Comunista começou a ter sobre ele uns olhos um bocadinho mais afiados do que já teve. E atenção, que o Partido Comunista não é uma novidade para eles. Ou escreverem lados ou serem comentários que não fazem sentido nenhum. Eu recordo
vivamente quando o Dr. Jerónimo foi confrontado com o facto da Coreia do Norte não ser uma democracia, e a resposta dele foi: mas o que é uma democracia afinal? E isso para um líder parlamentar e para um líder de um partido como o Partido Comunista, com uma história tão grande, é alarmante isso existir. Ou seja, não é uma novidade que o Partido Comunista sempre teve assim umas situações um bocadinho mais duvidosas, digamos, e agora esta substituição do líder ainda veio fundamentar isso ainda mais. Só que eu acho que também acaba por ser um pouco... Não é engraçado, mas acaba por ser que o Partido Comunista está neste momento ali numa franja de linha de pensamento muito canceladora, muito castradora de ideias, de pessoas, de movimentos, e nós percebemos que houve em tempos a possibilidade deles terem sido, eles sim, totalmente cancelados, e não era cancelados, era simplesmente deixariam de existir, ilegalizados, que é muito mais grave. E alguém disse: não, é necessário haver este contraponto, pode ser benéfico a existência dele. E passado muitos anos nós percebemos que isso foi totalmente esquecido e que eles também conseguem, eles sim, sempre que conseguirem ilegalizar e ser contra uma linha de pensamento diferente deles. Eu acho que nós não temos que esquecer que os países que foram liderados por ditaduras de direita têm os partidos de direita proscritos, e os países que tiveram a influência da União Soviética têm os partidos comunistas proscritos. Eu acho que Portugal teve a lucidez de não fazer nada disso. E não nos podemos esquecer que o Partido Comunista Português foi ilegal durante décadas, durante a ditadura de Salazar. Sim. E não foi por isso que deixou de existir. Mas era uma ditadura. E, portanto, em democracia não faz sentido. Claro. Acho que o Grupo dos Nove e o General Ramalhianos estiveram absolutamente do lado certo da história ao tomar esta decisão. Eu não me consigo também esquecer, e aqui uma ressalva: o General Ramalhianos tem a lucidez de dizer que do lado errado da história, vamos chamar-lhe assim, houve muita gente que contribuiu para não haver um banho de sangue naquela altura. E houve muitas pessoas de esquerda que à última da hora disseram: se calhar não vale a pena. O Hotel Saraiva de Carvalho, por exemplo, é descrito como Ramalhianos, como um amigo que efetivamente tinha as suas convicções fortíssimas, mas que na última da hora, se ele e os fuzileiros tivessem realmente tido uma posição de força, tínhamos tido uma guerra civil com danos incalculáveis. Claro. E o que é certo é que eles recuaram. E o próprio Álvaro Cunhal, enfim, que não é uma personagem que eu pessoalmente aprecio de forma muito especial, evitou que o PCP tomasse o poder à força naquele verão. E, portanto, há aqui um equilíbrio muito interessante, que depois a história não teima em não dar crédito, porque há quase uma doutrinação da educação que leva os nossos jovens a olhar para o 25 de Abril como uma altura de liberdade, mas que não olham para o 25 de Novembro. Acho que historicamente quase aquilo que tinha passado é: o país era todo muito mau, o 25 de Abril ficou tudo muito bom. E esquecem-se que há aqui uma fatia de tempo que foi de uma importância extrema, e as coisas não estavam nem mal nem bem, estavam num processo de transição, e foi necessário um 25 de Novembro para nós depois podermos dizer: não, ok, daqui para a frente Portugal começou a ter um caminho pelo menos mais estável e mais seguro. E mais democrático. Sim, é o que eu quero chegar. Eu ia partilhar contigo também, porque acho interessante. Houve algumas passagens que Ramalhianos enviou gentilmente, mais íntimas daqueles dias, e há uma que eu quero realmente partilhar, que tem a ver com o que é que acontece. Portanto, ele a 24 de novembro acha que vai para a cama tranquilo. Estava a haver muitas negociações na altura, havia uma preocupação grande do Grupo dos Nove de fazer tudo de forma legítima. Portanto, eles não queriam fazer uma revolução, eles queriam estar legitimados. Portanto, estavam a tentar, junto do Presidente da República na altura, que isso acontecesse. E Ramalhianos vai para a cama dia 24 à noite, convencido que o Hotel Saraiva de Carvalho vai ceder a sua liderança na região militar de Lisboa. Vai ceder a sua liderança. Acontece que acorda de manhã com a notícia que o outro lado tinha efetivamente avançado com as armas e estava um processo militar em curso. E ele conta-nos que aquele dia foi tenso, apreensivo, mas a única coisa que alterei na minha normalidade foi sair de casa com 2 granadas a mais do que costumava sair. E depois ainda ressalva que, atenção, eram granadas ofensivas que normalmente não matam, mas criam uma grande perturbação. Mais uma vez, o bom senso do General Ramalhianos. Eu estou a rir, mas atenção. Não, eu imagino. E depois ele diz: a calma de alguém dizer: não, um dia super normal, mais 2 granadas. O que vale com o casaco tinha um bolso que eu nunca usei e então cabiam lá muito bem encaixadas. É verdade, não matam, mas perturbam. Não matam, mas é curioso que ele tinha a consciência. É uma descrição engraçada de uma granada. Ele tinha a consciência que podia estar a ir lutar contra irmãos. E de repente, até na escolha do armamento,
ele pensa, ok, isto vai fazer barulho, isto pode assustar, mas eu quero evitar mortes. E aqui tens uma consciência interessante. Ele diz também uma coisa engraçada, que é, e agora vou citar o general Ramalhianos, com a consciência clara de que era uma operação militar especial, não à semelhança da invasão da Ucrânia, obviamente. Esta angustiava-me mais do que as outras, porque as pessoas que estavam do outro lado eram portugueses. Isto é, se tu quiseres, o retrato mais impactante que eu tive tudo daquilo que li do 25 de novembro. É a consciência de alguém que está a sair de casa pelas suas convicções e por Portugal e pelos portugueses, com a noção clara de quem está do outro lado da barricada são eles próprios também portugueses. Deve ter sido uma situação terrível para quem a viveu. Sim. E por isso eu achar que é de justiça, é uma justiça enorme que se faz. Não, eu faço só uma ressalva, porque nós sabemos que hoje em dia muitas coisas podem ser mal interpretadas. Eu não vejo nessa afirmação um ponto de vista nacionalista, porque muito facilmente isso pode ser interpretado como eram portugueses, já havia mal. Não, eu acho que o mal é quando tu percebes que o que está em causa não são questões internacionais, não são questões que passam a nossa realidade. Estamos a dizer que dentro da nossa casa existe um problema. E haver o discernimento e o self-aware de tu dizeres nós vamos ter de resolver isto entre nós e não vai ser bonito. É um problema, é um bocado como, fazendo uma comparação um bocado ridícula, tu se estiveres a discutir com alguém do teu condomínio é uma coisa, se estiveres a discutir com a tua mulher é outra. Sim. Pode ser pela mesma questão, que é o tapete que tu tens no corredor do prédio, que chateia toda a gente. Sim, mas assim, uma discussão dentro de casa é pior. E eu já tive algumas discussões dentro de casa e se pudesse também tinha 2 granadas a mais, mas por acaso nunca foi preciso. E eu ia só terminar há aqui duas passagens do general Ramalhianos que eu acho absolutamente deliciosas e perdoem-me o adjetivo. A primeira é quando lhe perguntam o que é que ele achava que podia lhe acontecer se a operação militar falhasse. Sim. Ao que ele responde, seria fuzilado. Mas com uma calma... A total consciência de um homem que estava disponível a sacrificar-se em prol daquilo que acreditava e daquilo que era o futuro de Portugal. Mas sabes que é engraçado estás a dizer que ele estava disposto a sacrificar-se? Porque eu recordo, e penso que já comentei aqui no outro dia, durante a pandemia do Covid-19 houve um momento em que o general se deu uma entrevista à RTP quando se estava a debater a questão da vacinação. E eu não vou citar corretamente porque já não me recordo, mas ele disse algo semelhante a os mais velhos deveriam ceder os seus lugares na fila para mais rapidamente conseguir vacinar jovens adultos que são pais de família, que são o futuro do país, na visão do general, e que eles sim necessitavam de poder voltar ao ativo o mais rapidamente possível. É claro que há aqui 2 pontos. O primeiro é, acho que não poderia ser assim, até porque a mortalidade associada a idades mais velhas era superior. De qualquer forma, haver alguém que tem o discernimento de dizer não, o que é melhor para o país é nós cedermos o nosso lugar, é nós darmos-nos à morte, literalmente, em muitos casos, que era o que iria acontecer. É de um altruísmo e de uma elevação que tu, e aqui, eu não quero estar a atacar ninguém, mas tu não encontras isso num político de hoje em dia. Não em encontras. Nenhum quadrante. É quase um traço de personalidade da vida e do caráter do general Ramalhianos ao longo da sua existência e até hoje nos brinda com uma vida longa, felizmente, e espero que seja longa por muitos anos. Eu ia só pegar neste último ponto. Quando lhe perguntam se valeu a pena, ou seja, olhando para trás, e, portanto, depois há aqui um processo de transição democrática. O general Ramalhianos tornou-se mais tarde Presidente da República, na minha opinião, um excelente Presidente, que fez essa transição precisamente para depois o Presidente que veio a seguir, que foi Mário Soares, nos fazer entrar na União Europeia, e depois a partir daí é o que tu conheces da nossa democracia mais recente. E ele respondeu que para os militares que o fizeram, e ele era um deles, com responsabilidade, valeu a pena. A eles cabia, a eles militares, numa perspectiva ético-político-militar, devolver aos portugueses o poder e a liberdade de determinarem o seu presente e o seu futuro. E isto é... E ele diz ainda mais, ele diz que as Forças Armadas não têm essa responsabilidade, não é a eles que cabe. E quando lhe perguntam se os portugueses fizeram as escolhas certas, ele diz, bom, isso é que os portugueses. Não é? Portanto, claro. Eu fiz o que tive a fazer. Eu fiz o que tive a fazer. E acho que isso, o sentido de dever cumprido, e eu ia terminar por aqui. Há uma frase nos Estados Unidos que sempre que os americanos se cruzam com um ex-combatente, agradecem-lhe pelo serviço à nação.
Em Portugal esse hábito não existe, embora nós tenhamos ainda muitos ex-combatentes vivos, alguns que ainda sofrem com doença mental e com pobreza e com outras dificuldades pelo aquilo que viveram enquanto portugueses numa guerra para alguns injustificável, mas que aconteceu e portanto está na nossa história, tal como está a conquista de Ceuta e outras batalhas. Sim, mas era isso que eu te ia perguntar. Agora vamos afastando assim um pouco. Não achas que o facto da Guerra do Ultramar, que foi um grande marco na nossa história e que ainda se sente, e que marca gerações, não é? Hoje em dia, aos olhos de quem está a ver apenas o momento atual e não faz o reconhecimento daquilo que se vivia na altura, não sentes que isso pode ser um entrave real e problemático para haver uma certa compreensão pelos ex-combatentes? Muito rapidamente, e agora falando de uma forma um bocadinho mais direta, eu acho que é fácil um jovem de 15 anos com a cabeça enfiada no Twitter olhar para um ex-combatente e dizer só, ele era racista, por isso é que ele foi para a África matar pessoas. Eu tenho duas respostas para isso. A primeira resposta é que qualquer jovem de 15 anos que esteja com a cabeça dentro do Twitter, ou dentro de outra coisa qualquer, tem 15 anos. E alguns que estão no Twitter enterrado o dia todo têm um especial prazer em chatear-me com os seus tweets. Já disse, eu estou a pensar em começar a desbloquear pessoas. Desde já quero agradecer, porque é uma forma também de perceber que estou a fazer o meu trabalho. Não, e passares algum tempo, tenho aqui 15 minutos para queimar. Vamos ver quem é que me ofendeu hoje. Eles têm essa liberdade também por causa destes militares. Sim, aquilo que nós somos não reconhecem isso. Essa é a minha questão. Mas cabe-nos a nós. Eu acho que cabe a quem tem voz e a quem tem acesso a ter voz poder repetir isso até à exaustão. Nós hoje temos a liberdade que temos e temos o país que temos e temos esta capacidade de poder exprimir a nossa opinião muito por causa de pessoas que sacrificaram a sua vida para que nós o fizéssemos e que a maior parte de nós hoje não o reconhece. E há outra coisa que eu gostava de dizer em relação aos ex-combatentes, é que, e eu sei que há sempre aqueles que dizem que não é verdade, muitos ex-combatentes foram obrigados a combater, obrigados ou não, representaram Portugal, cumpriram um dever, que era o dever deles enquanto militar, independentemente de estarem a servir um regime totalitário ou não, ou numa guerra. Eles não iam ao Net Empregos enviar o CV para ver se podiam ir para lá. Se podemos, sim, criticar e condenar quem dava as ordens e quem liderava o país de forma ditatorial, eu já não consigo conceber que se critique quem sacrificou a sua vida. E muitos deles têm a opção de ir para lá. E muitos deles têm a opção. Eu recordo-me uma conversa que eu tive com o Vítor Espadinha, tive com ele num espetáculo há relativamente pouco tempo, e estávamos a falar sobre se eu tinha ido à tropa ou não, já não sei, uma questão de disciplina qualquer, e eu disse, não foste à tropa. Eu não, por acaso não fui. Depois falámos um bocado disso e havia algumas piadas, isto porque foi no rosto ao Bruno Carvalho, e havia algumas piadas sobre ele ter estado na Guerra do Ultramar e tudo mais, e ele confessou-nos, mas eu tive mais tempo preso do que outra coisa, porque ele se recusava a matar. Eu dizia, eu não vou matar ninguém, eu não quero matar ninguém, porque é que eu hei de vir para aqui, para uma terra que não é minha, matar pessoas que eu não conheço, eu não quero. Então ele passou imenso tempo preso. Ou seja, dentro dos ex-combatentes havia lá um movimento também de malta que, eu não quero estar aqui, isto para mim não faz sentido. Só que não há solução. Ainda... A solução é não julgar a floresta por uma árvore e ter a consciência que... Essa frase é bonita. Uma frase bonita e muito verdadeira. Eu conheço uma derivação que é: estás tão perto da árvore que não vês a floresta. É outra vertente igual. É, portanto, para quem gostava dos espaços verdes. Eu acho que, e hoje, quando estamos a ir para o ar, estamos na noite do 24 de novembro, na noite fatídica em que aqueles 9 tiveram que ir para a cama com a consciência que no dia seguinte podíamos estar numa guerra civil. Amanhã celebra-se o 25 de novembro. E aquilo que eu queria trazer aqui hoje, e acho que nós queríamos trazer os dois, era uma homenagem a essa data, uma homenagem a essas pessoas e, acima de tudo, um agradecimento a todos aqueles, na pessoa do General Ramalhianos, mas obviamente extensível a todos aqueles que já envergaram a farda portuguesa, um agradecimento pelo seu serviço. Sim, e eu tenho amigos meus nas forças militares e a realidade que eu conheço através deles apenas,
Não tem nada a ver com aquilo que muitas vezes é desenhado. As forças militares são só malta que vai para a tropa é porque é burro e não arranja trabalho em lado nenhum. Isto é um chavão que se usa muitas vezes. E não, são pessoas super competentes e que têm os seus ideais bem definidos. E esperemos nós que eles possam estar sossegaditos nos próximos tempos e que não seja preciso rumarem um bocadinho mais para leste, porque espero que este vídeo não envelheça mal. Não, esperemos que não. Em 20 minutos não se consegue falar tudo sobre o 25 de novembro, mas fica o convite para quem nos segue para irem realmente ver, porque é uma data ímpar na história de Portugal. E que não devíamos, enquanto portugueses, não devíamos esquecer, nem devíamos pôr. Não, e devíamos, acima de tudo, recordar porque é que ela existiu, porque é que ela é importante. Porque é que ela é importante. Se foi importante naquela altura haver alguém que se opõe a algo e faça a possibilidade de ilegalizar aquilo a que ele se opôs ao início, ele disse que não. Ou seja, vamos encontrar uma forma de todos conseguirmos conviver aqui neste átrio tão grande que é o nosso país. Isso devia ser também um pouco levado para cada um de nós depois. Sempre que achávamos que é tudo muito preto e branco, há uma quantidade ridícula de tons de cinza pelo meio. E tons de cinza não estou a falar de um livro com BDSM, nem nada que se pareça, embora seja horrível, mas a minha namorada leu-os todos. Há uma série de espaços aqui no meio que são preenchidos, muitos deles, com pequenas nuances que fazem com que muitas vezes tu percebas que o branco não é assim tão branco e que o preto não é assim tão preto. É verdade. E uma última nota para mim, e esta é mesmo a minha última nota, porque há uma crítica muito grande para quem defende a celebração do 25 de novembro, que dizem, bom, se estás a defender o 25 de novembro é porque és contra o 25 de abril. Não. Nada disso. Não haveria democracia sem o 25 de abril, claro. Mas não haveria democracia também sem o 25 de novembro. Claro. Provavelmente sem o 25 de novembro teria havido democracia durante um ano e pouco e depois tínhamos um regime totalitário e hoje estamos aqui, graças a essas duas datas, celebramos uma, não há razão nenhuma para não conhecermos a segunda. Claro. E 25 de novembro, que é uma data extremamente importante para o país, por vários motivos, não só pela Revolução de 25 de novembro, mas e para ti também, não é? Sim, porque marca o meu aniversário. E portanto, se calhar fechamos por aí, tens uma mensagem, faz anos a 25 de novembro. Sim, olha, eu faço anos, jovem que faz anos a 25 de novembro. Vou fazer 30 anos. 30 anos. Tu estás com? Muitos. Um bocadinho mais do que eu. Porquê é que eu perguntei a tua idade? Porque eu sinto que eu hoje em dia eu estou a chegar aos 30 anos e eu olho para a minha mãe, por exemplo. A minha mãe com 30 anos já era casada, já tinha a sua casa, 2 filhos, a vida já estava. E eu olho para a minha geração, ou seja, não é só para mim, para a minha geração, para os meus colegas, para os meus amigos, que nascemos quase todos da mesma altura. E alguns, é verdade, já casaram, há colegas meus que já têm filhos, sim, mas a nossa estabilidade de vida não está de acordo com aquilo que a geração dos meus pais acreditava que ia ser a estabilidade, ou que me ensinavam quando eu era pequeno. É esta idade tu vais casar, é esta idade tu sais de casa, vais estudar, arranjas trabalho aos 20 e poucos, sais de casa aos 20, quase 24, vais viver com alguém, vais casar aos 26, vais ter o primeiro filho aos 28, aos 30 anos, tens a casa, tens o carro, tens o cão no quintal. É um cenário muito bonito, muito bonito. Mas não é isso que acontece hoje em dia. Nós temos uma fatia dos jovens que não conseguem sequer sair de casa, porque não dá para comprar casa, ou eles também não querem sair de Lisboa, atenção. Eu dou sempre aqui esta ressalva, que é se tu andares um bocadinho para lá, as casas ficam mais baratas. Mas pronto, jovens que não conseguem sair de casa, jovens que não conseguem ter um posto de trabalho que lhes permita pagar uma renda quando vem um empréstimo e tudo mais. Temos uma geração muito formada, mas que depois não consegue dar vazão às formações que foi retirando. Por isso, eu queria só dizer que estou muito contente de fazer 30 anos. Não sei se algum dia vou ser pai, não é uma coisa que está fora de opção. Mas eu gostava de conseguir acreditar que se eu algum dia fosse pai, os 30 anos do meu filho iam ter uma previsão de estabilidade, não só para ele, para a geração dele, muito melhor do que a minha, mas eu sinto que não. Sinto que estamos numa montanha russa que está em queda livre. Se depois vem um loop ou não, nem sei. Estás a ver quando estás numa montanha russa e não vês nada? Sim. Eu só estou a sentir a queda. Vamos ver se conseguimos, enquanto geração, fazer um novo 25 de novembro. Sim, podem-me dar os parabéns aí em baixo, já agora, já que eu faço anos. Verdade. Amanhã é um dia feliz para ti. Possivelmente, e a malta que está a ver isto agora quando sai, eu espero, se tudo correr bem, estar num hotel com a minha namorada, para fechar o meu aniversário, e amanhã vou ter um espetáculo com o Hugo Soares e o João Ricardo Santos, que são 2 dos meus melhores amigos nisto. Ou seja, eu vou fechar o meu aniversário a trabalhar, porque eu sou uma pessoa que trabalha. E fazes muito bem, Hugo. Um bom aniversário para ti. Eu sou o Ruben. Ruben, desculpa. Um bom aniversário para ti. Obrigado. E também, Hugo.
Obrigado. E vemo-nos na próxima semana. Um abraço a todos e vão ver o 25 de novembro. E pelo caminho, já sabem, podem subscrever o canal, liguem as notificações. Assim que sair um vídeo, vocês são logo notificados e vêm ver. Deixem a vossa opinião aí nos comentários e nós vemos no próximo. Tá?